Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém. Se você puder inclinar sua cabecinha mais uma vez, fechar seus olhinhos por bondade. Meu Rei, eu te louvo. Não há Deus como tu. Não há outro que possa ser chamado de Deus, ó Pai, porque tu és único. E tudo aquilo que existe nesse mundo não passa de mera criação humana. E nada que a criação humana pode se comparar à tua grandeza, à tua glória, ao teu governo, ao teu trono. E nós te honramos por isso. Mas te honramos não somente porque tu és digno de toda honra. Te honramos porque sabemos que em ti se concentra toda bondade, toda misericórdia, toda graça que pode ser a nós dispensada. E eu peço-lhe, Senhor, mediante a sua misericórdia e a sua graça, que socorra os enfermos dessa igreja. E não só desta igreja, mas daqueles cujos irmãos que estão aqui conhecem e sabem que estão sofrendo. Senhor, onde possa ser ouvida essa fala, essa voz, e alguém que possa concordar comigo agora, ainda que em espírito, talvez até citando alguém, Senhor, que está enfermo, como a tua filhinha, irmã Iracema, que nos ligou há pouco. Eu quero te suplicar, meu Pai, tu podes ir em todos os lugares do universo. A tua palavra, Senhor, pode chegar aonde ninguém chega. Como aquele centurião disse a Jesus, nós dizemos a ti: basta uma palavra tua, Senhor, e os enfermos serão curados. Basta, Senhor, uma palavra tua, e a doença tem que retirar-se do corpo. É por isso, Senhor, que nós oramos mediante a tua palavra já liberada, onde a tua igreja haveria de curar os enfermos pela fé. E é pela fé que declaramos isso, Senhor. Onde houver a citação de um irmão, de uma irmã, agora, nesse minuto, Senhor, exatamente agora, às 8h22 da noite desta quarta-feira, Senhor, toca nessas vidas enfermas agora. Toca, Senhor, e arranca essa semente de câncer maligna, essas metástases esparramadas, saia em nome de Jesus. Essas inflamações, saia em nome de Jesus. Que essas gripes, essas febres, essas doenças, Senhor, que têm saqueado a saúde de muita gente, em nome de Jesus, que saia do corpo agora. Revitaliza o sangue, Senhor, rejuvenesce os ossos, fortalece os nervos, traz saúde, Senhor, a esse estômago, a esse intestino, a essa coluna, a esses olhos, esses ouvidos. Onde houver, Senhor, alguém com estas necessidades, seja agora curada para a glória do teu nome, ainda que seja pela internet, Senhor. Pessoas que estão assistindo agora essa mensagem, pessoas que estarão assistindo esse vídeo posteriormente e estarão ouvindo esta oração. Tu és o Deus do presente, mas tu és o Deus do futuro. Tu és o Deus do passado. É por isso que oro agora, Senhor, que estas pessoas sejam curadas em o nome de Jesus. Em qualquer lugar desse país onde essas mensagens têm sido alcançadas pela internet, pessoas sejam curadas agora em nome de Jesus, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Eu lhe peço isso, Senhor. Ajuda, Senhor. Tu és o único Deus. Eu sei que tu está nos ouvindo. Por isso te louvo por nos ouvir e responder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você poderia olhar para quem está pertinho de você e dizer algo a essa pessoa? Olhe bem para essa pessoa e diga assim: querido irmão, me dá um abraço. Pede aí. Abraça aí, gostoso, fraterno. Tão bom abraçar, não é?
Pensa uma coisa boa abraçar. Aleluia. Por isso que quando eu chegar no céu, eu vou abraçar Jesus e vou ficar pelo menos 1253 anos abraçado com Ele. Com certeza. Deixe-me falar a vocês essa grandeza da palavra que o Senhor tem para nós hoje. A proposta dessa noite temática é um novo governo, o governo do Espírito Santo. Venho falando a vocês nessa formação maravilhosa do conteúdo do Reino de Deus ao longo desses últimos anos. E como já vos disse, nós estamos na última etapa desta série de 45 que falam sobre o Reino de Deus. Já trabalhamos sobre a justiça do Reino, já trabalhamos de uma forma abrangente sobre a paz do Reino, e agora vamos trabalhar sobre a alegria do Reino. Conforme o apóstolo Paulo disse que o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por isso digo que é sempre viável observar as coisas do reino, porque elas são novas, não se exaure, não se propõe tudo, não tem como aprender tudo. Mas o pouco que a gente puder sugar, a gente vai sugar com certeza. Perceba que dentro dessa dinâmica do reino de Deus, a gente basta conversar com uma ou duas, qualquer pessoa que você encontrar na rua, dentre muitos assuntos que você conversa, os assuntos que mais se ressaltam, o que mais aparece nas rodas de diálogos, são as crises globais. Todas as pessoas sabem das crises, até porque enfrentam as suas próprias crises. Mas desde que você é gente, desde que você nasceu, desde que você tem entendimento, você tem acompanhado nos jornais, nas revistas, nos programas de TV, nas conversas, nas igrejas, nos apontamentos, nas mídias, todas as notícias das catástrofes globais. Nós perdemos até a conta de quantas coisas ruins já aconteceu no mundo desde que nós nascemos. Isso por não contarmos as coisas que aconteceram antes de nascermos, que são história. E se pudéssemos memorizar ou rememorizar todas essas coisas, daria com certeza uma enciclopédia de coisas ruins, né? Todos nós temos lembranças de coisas ruins para contar. E muito especialmente catástrofes globais, onde vidas aos montes são ceifadas e ceifadas abruptamente. E isso sempre propõe às pessoas algumas preocupações e uma pergunta latente. Sempre quando uma crise vem, sempre quando uma catástrofe chega, sempre quando uma pestilência aparece, sempre quando uma demanda econômica vem, sempre quando um terremoto acontece, uma guerra explode, uma doença ceifa vidas, uma tempestade assola, sempre vem a pergunta das pessoas: quem é que está resolvendo isso? Quem é que vai resolver esse problema? Quem é que está no comando dessas coisas todas? Quem é que pode solucionar isso? Quem é que vai nos ajudar? Talvez seja justamente por vivermos essa sequência de fatos catastróficos e cada vez mais cheio de crises dentro da vida pessoal e social do ser humano, é que as pessoas vivem o tempo todo tentando encontrar um norte, um líder, alguém no comando, alguém que possa direcioná-los, que possa ajudá-los a sair do problema. Isto é, sempre procurando alguém que possa resolver o problema. E é uma busca constante. Afinal de contas, o mundo passa, e nós no mundo passamos a vida inteira sonhando com um mundo feliz, com um mundo cheio de paz. É ou não é? Passamos a vida inteira fazendo assim. Para você ter uma ideia, a pergunta que mais é feita naqueles concursos de Miss Universo, o que elas mais sonham? Então elas sempre respondem a paz mundial. É a resposta comum de todos. A verdade é que todos nós sonhamos com um ambiente assim, com um mundo legal para criar nossos filhos, criar nossos netos e assim por diante. Essa é o primeiro pilar de nossos entendimentos. O segundo é que passamos a vida inteira tentando encontrar esse mundo. Nós sonhamos com ele, mas passamos a vida inteira tentando encontrar. E tudo que a gente encontra nada mais é do que as respostas da crise, das dores, das dissoluções, das guerras.
e de tantas outras coisas que nos fazem perguntar quem é que vai nos socorrer, quem é que vai nos ajudar. E não aparece um chapolim colorado, então a gente precisa criar um. Talvez seja por isso que as pessoas idealizaram tantos heróis ao longo da história, que possa inspirar as pessoas como Superman, Batman e tantas outras figuras que aparecem por aí afora, Henrique Cristo e tudo por aí mais, na perspectiva de que alguém possa se apegar. A verdade é que isso expressa nada mais do que o desejo que todo ser humano tem, de que alguém resolva seus problemas que são insolúveis. É nesse mundo de caos, que a gente fica pensando quem é que está no comando. Afinal de contas, quem é que está governando? Quem é que está administrando essa balbúrdia toda? Né? É uma pergunta que você gostaria de fazer. E a gente precisa entender ao tom dessa pergunta, sob o prisma do reino de Deus, o porquê que tudo isso aconteceu. E qual é a proposta divina para tudo isso. Há de fato e verdade uma proposta para a solução definitiva, e não simplesmente um analgésico, ou um paliativo que possa resolver o problema temporariamente. Ao contrário, é uma proposta divina para tudo isso. Deus nunca planejou criar o ser humano, criar a terra, criar tudo aquilo que existe de uma forma interrompida, de uma forma fragmentada, de uma forma dividida, de uma forma em crise. Nunca foi ideia do divino isso acontecer, ao contrário. Você percebe biblicamente que tudo que Deus planejou, e era um sonho, e o sonho de Deus imediato era fazer da terra a extensão do céu, a extensão do seu governo. É por isso que já vos citei isso várias vezes. Ele criou de uma forma majestosa e linda e perfeita. E o mundo de Deus nesse tempo aqui era tipo um mundo de sonho. O sonho de um mundo perfeito era o sonho de Adão, era o mundo de Adão. Se tem um mundo que era um mundo perfeito, era o mundo em que eles foram colocados a viver, onde o Eterno criou toda essa hegemonia florestal, essas coisas lindas que existem hoje, mas naquele período eram perfeitas, pois não havia nem espinhos, nem abrolhos, nem seca, nem nada disso, tudo era de acordo com a perfeição divina. E Ele colocou exatamente dentro dessa esfera gloriosa de bondade e de paz, onde reinava a justiça, onde reinava a paz, onde reinava a alegria. E decidiu, portanto, o Senhor colocar a humanidade na pessoa de Adão e a Eva, para que eles pudessem encher a terra, como foi a proposta divina. E de fato eles fizeram bem o serviço, conseguiram colocar muita gente no mundo, e conseguiram viver em total harmonia durante um grande período. E nesse período eles puderam comungar com o divino, puderam experimentar do que era um sonho de uma terra feliz, do que era um sonho de um mundo feliz. Talvez a coisa que a gente mais queira saber, se conseguirmos chegar no céu e conversar com Adão e com a Eva, se eles se renderam ao Senhor, e perguntar qual foi, por que tu está nessa, qual é a tua, por que vocês fizeram essas coisas todas, por que você deixou de viver naquele mundo de paz, escolheu viver no mundo de trevas, por que você escolheu sair de debaixo da bênção do divino, qual é o teu problema? Eu imagino que a fila para poder bater um papo com Adão vai ser tão grande, talvez não tão grande quanto a fila que queira bater um papo com a Eva. Enfim, sabe? Eu imagino que o mundo em que eles foram submetidos a viver, um mundo onde você não encontra aqui, biblicamente, em lugar algum, qualquer problema citado. Eles não havia problema de vida financeira como a gente enfrenta hoje. Não tinha um problema de provisão, o Eterno cuidava de tudo detalhadamente. Não tinha um problema de doenças, enfermidades, ao contrário, eles tinham a árvore da vida, que comia do seu fruto e vivia para sempre. Eram imortais. Tinham o privilégio de comungar com o divino dentro do jardim, naquela harmonia celeste, onde pudessem andar por toda a terra, e quando voltava para o jardim, estavam no colo de Deus. Era, portanto, um mundo perfeito. Se tem um mundo perfeito, é o mundo em que Adão e Eva foi colocado para viver. E o que resulta nisso é a ideia de que Deus planejou para nós todos exatamente isso que o Adão e a Eva viviam. E você vê, portanto, nesse mundo, o Pai fazendo algo extraordinário. Ele cria esse mundo maravilhoso,
chama tudo à existência, coloca o homem ali e diz: governa essa terra. Mas para que o homem pudesse governar, a Bíblia diz que soprou Deus nele o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. E é uma coisa muito importante para se perceber aqui. Diga comigo: o homem é corpo, pó da terra, mas Deus colocou nele uma alma, que é invisível, mas está dentro do homem. Agora melhora isso e diga: e soprou nele um espírito, que nenhum animal tem, só o homem. Por que Deus fez isso? Primeiro, Ele conecta o homem com a terra, da terra, por meio da terra, para governar a terra. Deus poderia do céu à terra governar tudo isso aqui como ser supremo, Ele poderia, mas Ele quis criar um tabernáculo, Ele quis criar alguém em que Ele pudesse dizer: você é fruto da terra, você é parte dela, você tem que sentir ela, você nasceu nela, e portanto você vai governá-la como fruto dela. Por isso o corpo é pó, e para o pó voltará. Mas Ele colocou no homem a alma, que é invisível, mas que é o centro de emoção. E para que serve a alma? Diga para quem está ao seu lado: é o meio pelo qual o homem pode se relacionar com os outros. O ser humano só consegue se relacionar com outro ser humano por conta do seu sistema emocional, sua alma. Assim como os animais conseguem se relacionar com sua espécie, porque possuem essas emoções, suas almas. Mas agora perceba, o homem, diferente de qualquer outro ser, de qualquer outra criatura, ele não é só um corpo com uma alma. Ele tem algo a mais que está unido com a alma e é indivisível, inseparável. Quando Deus simplesmente olha para aquele boneco e diz: e sopra a vida no homem. Não era simplesmente o espírito de vida, mas é o espírito rual, pneuma, que dá a conexão com o divino, que abre a possibilidade de se linkar a terra com o céu. Se Deus não sopra o espírito no homem, não há conexão divina, entende? Não há essa inteligência espiritual, não há essa captação do que é celestial. Seria mero animal, como homem da caverna. Entende? Diga-se de passagem, que desde que o mundo é mundo, e desde que o homem foi criado, ele foi criado inteligente. Ele não foi feito um animal, e aos poucos ele foi gradativamente ganhando inteligência, de um macaquinho, macacão, até virar um homenzarrão. Não, senhores. E eu estou pagando para ver o macaco que está se transformando em homem. Mas eu nunca vi. E olha que já procurei. Nunca vi. Alguém já viu para me mostrar? Algum rã virar lagarto? Algum gatinho virar leão? Eu nunca vi. Já viste? Também não. Portanto, Deus cria com toda essa inteligência, com toda essa capacidade. Para quê? Para que haja essa conexão. E quando Ele coloca o Espírito no homem, é o meio pelo qual, é a plataforma pelo qual se liga o Espírito divino com o Espírito humano. É o meio de conexão, é o link do divino em nós. A partir desse momento, Deus diz ao ser humano: governa a terra, domine-a, governe-a. Por meio de quem o homem deve governar? Como ele vai governar? O céu passa a governar a terra dentro do homem, através do Espírito Santo. Uma lei que Deus estabelece, que seres espirituais só podem atuar na terra, que é física, por meio de seres físicos. Já vos disse isso. É por isso que a Bíblia diz que os espíritos desencarnados dos demônios andam por aí tentando encontrar um corpo para eles se apossar, porque a única forma que eles têm de dominar, de implantar, de brigar é entrando em alguém. Ou por que você acha que aquela legião pediu para entrar naqueles porcos lá em Gadara? Observe, do momento em que Deus estabelece esse link e coloca o homem para governar a terra,
Ele diz: tudo que tem no céu, você vai trazer para a terra. Toda a paz, toda a cultura, toda a justiça, toda a provisão, toda a beleza que você tem aqui no céu, você pode trazer isso para a terra. É por isso que para o Adão era um paraíso. Por isso que a terra era o Éden, paraíso. A expressão, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não é e plantou o Senhor Deus o jardim do Éden. É e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E a palavra Éden é paraíso. Plantou o Senhor Deus um jardim no paraíso. Então imagina, a terra inteira era um paraíso, onde Adão e toda a sua filiação podia desfrutar desse paraíso extraordinário. Não é lindo? Agora pergunte para quem está ao seu lado: como se mantinha esse paraíso? O governo do Espírito Santo em Adão. Quem colocava ordem no caos. Vos mostrei isso na primeira noite. Quem estabilizou a terra, quem iluminou-a, quem a se tornou cheia, foi o Espírito Santo. Ele preparou o ambiente para ele vir governar. Ele colocou o homem como tabernáculo, dizendo: agora eu vou habitar dentro de você, e através da sua vida eu vou governar a terra inteira. Então diga para quem está ao seu lado: havia o reino de Deus, e Deus então criou a terra como uma extensão do seu reino, e enviou o Espírito Santo para governá-la. Era essa a ideia. Governa. E ele passou a governar. Que coisa linda. Mas a Bíblia diz que esse casal rejeitou esse governo. Disse: nós não queremos esse governo mais. Eu quero que você se lembre que todo governo, todo reino tem a proposta de expansão através da conquista de terras. E por que um reino conquista novas terras? Para expandir sua glória, para expandir seu domínio, para expandir sua língua, expandir sua cultura, expandir suas leis, não é assim? Vocês estudaram isso em história. Assim nós fomos colonizados. Portugal nos conquistou, colocou para nós a sua língua, a sua cultura, suas coisas, suas ideias. Nós somos portugueses. De alguma forma, somos portugueses. Nós falamos o português. É ou não é verdade? Pois bem, falamos assim porque herdamos deles, a cultura deles, o jeito deles. Um reino funciona assim, usurpando, dominando, expandindo. Mas o reino de Deus é diferente, porque Deus não precisou conquistar nada, Ele veio e construiu. Ele fez, Ele preparou. Então disse: agora aprendam como funciona aqui em cima. Perceba que Ele ajeitou tudo e começou a trazer tudo do céu para a terra. E os que chegaram na terra, que foram gerados por Ele, disseram: nós não queremos essa paz. Nós rejeitamos o seu governo. E vocês querem o que, afinal de contas? Nós queremos o governo da serpente, que parece ser mais legal. E escolheram o que o diabo propôs. E o diabo não tem reino, o diabo tem império. O seu império é o império das trevas, da morte, da mentira. E a proposta que ele fez para Adão e Eva foi sobre mentira. E eles acataram a mentira e absorveram a mentira. E tudo aquilo que eles tinham de bom, eles perderam, você sabe disso. Então, se eles tinham luz, eles alcançou as trevas. Se eles tinham a provisão, ele alcançou a escassez. Se eles tinham abundância, ele alcançou a pobreza. Se ele tinha uma total colheita, ele passou a colher abrolhos e espinhos. Foi uma escolha humana, não foi divina. Eles rejeitaram Deus. E à medida que rejeitam Deus, eles abraçam as trevas. Agora perceba que o caos se instalou. Foi a partir dessa escolha de Adão e Eva, em desobedecer, em não aceitar, em rejeitar, em se tornar insubordinados, em querer a independência, em cancelar a comunicação, em cortar o vínculo com o governador, a saber, o Espírito Santo. E é muito simples cortar o vínculo com ele. É só romper a comunicação. É só escolher as coisas erradas. É só desobedecer. E eles fizeram exatamente isso. E tudo que a terra teve foi o caos. A colheita da desordem.
Aquilo que estava no Gênesis 1 e 1, caótica, vazia, em trevas, voltou a acontecer. Mas agora, não o físico da terra, mas o homem em si passou a viver nessa situação. Perceba que em meio a essa escolha de tal erro do ser humano, Deus faz uma promessa, a promessa da vida, que é em Gênesis 3:15. Ele disse de maneira clara, mas subjetiva, ao rei que estava governando aquele tempo, porque Adão e Eva saiu de debaixo do governo do Espírito Santo e entrou debaixo do governo do império das trevas. Você está entendendo isso? À medida que eles escolhem o império das trevas, evidente, eles rejeitaram Deus. Então nesse trajeto Deus faz uma promessa e diz: um dia eu vou dar um jeito nessa situação, porque a semente da mulher vai nascer, vai resolver esse problema de uma vez por todas. A promessa ele fez, e ele afirma que a serpente conseguiria morder o calcanhar da semente da mulher, mas que essa semente pisaria na cabeça e esmagaria para sempre esse encantador de pessoas humanas. Perceba que essa proposta divina se expandiu, e ele começa a acontecer, seja para algumas pessoas até esclarecedor. Quando você chega no Gênesis capítulo 6 e o versículo 5, você vai ver o trágico acontecimento nesse texto. Observa, por favor. Gênesis 6, verso 5. Diz que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Mas para ele chegar aqui, não significa que ele simplesmente olhou subitamente e viu. Significa que ele vem acompanhando toda a trajetória humana mesmo depois da queda. Você percebe isso no capítulo 4, quando Caim mata o Abel, Deus está ali presente. Ele vem acompanhando o homem como que distante, sem abandoná-lo, sem deixá-lo de lado, mas ali distante, como quem está dizendo: eu estou aqui se você precisar de mim, volta para mim, eu estou aqui pertinho de você. Mas o homem foi deixando e mergulhando cada vez mais nas suas escolhas, no seu pecado, na sua miséria, na sua dor, até que chega nesse ponto. E a tragédia se está exatamente relatada no versículo 3 do mesmo capítulo 6, aonde Deus diz, que para mim é o texto mais triste da Bíblia. Deus diz: meu espírito não mais permanecerá para sempre com o homem. O que Deus está dizendo aqui: quando eu enviei o governador e soprei neles o meu espírito e disse: governem, ele diz: não dá mais para conviver com o homem nessa situação. Como quem dissesse: cansei de andar aqui o tempo todo do lado, e eles rejeitando. Se tem um Deus rejeitado, é o nosso Deus. A história bíblica é a história de um rei rejeitado. O tempo todo. A rejeição de Jesus não começou lá, começou aqui. E à medida que ele é rejeitado, ele faz o diagnóstico de como está a terra. É evidente, você conhece a história, o Noé é gerado e preparado para salvar a humanidade. A humanidade não creu, rejeitou, salvou 8 pessoas. No que salvou 8 pessoas, o plano divino continua acontecendo. Nasce Abraão e toda aquela trajetória, como você conhece a história. Deus o escolhe, faz dele uma nação, e chamando Israel para si, diz: sejam meus filhos, seja a minha nação sacerdotal, seja meu reino, e vocês vão ensinar ao mundo aquilo que era para o Adão ensinar, vocês irão ensinar. Êxodo 19, 6, 7, o Senhor propõe isso a Israel: eu salvei vocês para isso, vocês serão os líderes do mundo. Traga o governo do céu à terra outra vez, serão os sacerdotes do mundo. Mas o que Israel fez? Rejeitou. Então agora você tem Adão rejeitando Deus, você tem a humanidade rejeitando Deus nos dias de Noé, você tem Israel rejeitando Deus nos dias de Abraão e nos dias de Moisés. É um Deus rejeitado. Em todo o tempo o homem está preferindo o governo das trevas. Agora analisa comigo de maneira rápida e prática. Desde que mundo é mundo, o que mais se tem no mundo não é crise, não é tragédia, não é morte,
Então pergunta para quem está ao seu lado: afinal, quem está no comando? É o império das trevas. O mundo só está no que está porque o homem continua escolhendo errado. É por isso que você anda as nações e você vai encontrar milhões de religiões. Porque o homem fica tentando consertar os seus próprios erros, criando novas religiões. E a cada vez mais se afunda nas suas próprias mazelas e misérias. E o texto, de maneira clara, diz que o governador foi rejeitado e foi retirado. À medida que o homem rejeita o governo do Espírito Santo, o Espírito Santo volta para o céu. E o governo agora passa a ser inteiramente do homem sob a égide de Satanás. E a Bíblia diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Ele não tem outro papel senão este. Agora perceba, queridos, isso que quero vos levar a compreender. Todo o processo acontece. E isso não é nada de surpresa para Deus. Toda a plataforma construída do Gênesis a Malaquias nada mais é do que o apontamento divino para algo que viria a acontecer. Se você olhar em todos esses 39 livros do Antigo Testamento, você vai ver as flechas indicadoras de Deus como quem está dizendo: um novo governo está vindo aí, um novo rei está chegando aí, um novo tempo está vindo aí, escolham esse novo tempo. Ele envia profetas como mensageiros de um novo governo. Ele chama Isaías e diz: Isaías, fala do rei que virá. Isaías, como um grande profeta, anuncia a chegada de um novo rei e diz que o seu governo não terá fim. Ele diz que esse governo vai ser próspero porque sobre ele vai estar o Espírito Santo. Uau! Sobre esse governo fala Malaquias, fala Ageu, fala Ezequiel, fala Jonas, fala Daniel, fala Jeremias, fala Obadias, fala Zacarias, fala Abacuque, fala Sofonias, fala Joel, fala os autores dos salmos, fala os históricos, fala Davi, fala Salomão, fala Samuel, fala Gideão, fala Abimeleque, fala Moisés, fala Abraão. Sobre ele todos falam, todos apontam que um novo governo iria chegar, que o problema do mundo é o governo atual, e que um novo governo precisa ser instalado. E quando esse anúncio é feito, a gente fica perplexo e diz: como é que vai vir? Então o Espírito Santo que foi rejeitado, que lá atrás ele foi expulso praticamente da terra, à medida que o homem diz: nós não te queremos, Deus diz: não fica aí sofrendo, volta para cá, não fica aí deixado de lado, sobe para cá. É o que Deus diz: não viverá mais meu espírito contendendo com o homem, volta para cá. E subiu ao céu. Mas agora chega no livro de Mateus, iniciando o Novo Testamento, e eu gosto da expressão de Lucas no capítulo 1 e o versículo 35 do seu livro, que ele diz assim, falando a Maria, que o Espírito do Senhor te cobrirá com uma sombra. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso te há de nascer, será chamado Filho de Deus. Olha que lindo. O governador foi retirado da terra, as trevas reinou. E desde que as trevas reinou, o mundo virou o que virou. Aí vem Deus e diz: chegou a hora de a gente abrir uma porta de novo à humanidade. Espírito Santo, eles não te querem lá, mas desce lá e prepara o ambiente para o rei chegar. O Espírito Santo ainda não tinha espaço. Então o pai diz: escolhe alguém lá, e eu vou mandar o verbo para que prepare de novo a terra. Porque, afinal de contas, quando você vai para Gênesis 1, você vai encontrar o Espírito Santo pairando sobre uma terra caótica, vazia e em trevas. E ele estava preparando o ambiente, como já vos ensinei, para o verbo construí-la. Não é verdade? Ele preparou a terra, aí vem Jesus e começa a construí-la.
E o Espírito só aplica a palavra que Jesus mesmo é, que o Pai libera, e Jesus é a palavra criadora. E agora é necessário que outra vez o processo aconteça. Se o mundo está em trevas, o mundo está então vazio, está em trevas, está completamente deformado. É da verdade. Sem Ele o mundo está exatamente assim. Então o Senhor diz: desce, encontra essa jovenzinha, prepara o útero dela, porque o divino vai descer lá. E eu acho isso lindo. O Espírito Santo concebe a Jesus. Não é maravilhoso? Diga isso para quem está ao seu lado: o Espírito Santo é que concebeu Jesus. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele concebeu Jesus para que depois Jesus pudesse concebê-lo. É um mistério. O Espírito Santo vem sobre Maria, ela se acha grávida, como diz Mateus, se achou grávida pelo Espírito Santo. Como é que alguém se acha grávida? Estranho. Significa que simplesmente apareceu. Pum. Apareceu grávida pelo Espírito Santo. O que é maravilhoso é que todo aquele processo humano aconteceu como um humano. E por que veio como um humano? Porque foi um humano que rejeitou. Foi o governo humano que expulsou a divindade. E quem é que pode trazer a divindade de novo? Um ser humano expulsou a divindade. E quem é que pode trazer o divino de novo? Um ser humano. Quem estragou tudo não foi o homem. Quem devia consertar era o homem. Mas o homem não é capaz, ele não foi capaz. Deus deu chances a ele, Deus deu a arca por meio de Noé. Deus deu um reino por meio de Israel, Deus deu profetas, Deus líderes. Mas o homem não foi capaz. Então Deus disse: vou preparar a plataforma. Eu não posso empurrá-lo para dentro de nós de novo, mas eu posso abrir a porta. E para que a porta fosse aberta, precisava de alguém como homem. É por isso que vem Jesus como homem, gerado pelo Espírito Santo. E não podia ser diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo era o governador nos dias de Adão. Foi expulso, mas ele quer governar de novo. Ele quer reinar outra vez. E para ele reinar outra vez, tem um grande impedimento agora. Pergunte para quem está ao seu lado: e qual é o impedimento? A resposta é simples: o homem pecou e criou, portanto, toda essa barreira entre Deus e o homem. Não há governo enquanto tem pecado. Então ele gerou Jesus nesse plano extraordinário, para que Jesus quebrasse essa barreira do pecado. É por isso que a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia no Senhor, e o Espírito Santo era com ele. É por isso que ele passou os 30 anos dele se preparando, cheio do Espírito Santo. Quando ele inicia o ministério, é lindo. Ele sai de Nazaré e vem para Cafarnaum, depois da morte de João Batista. E a Bíblia diz que sua mudança foi promovida pelo Espírito Santo. Quando ele chega em Cafarnaum, e ele diz: hoje inicia o meu ministério. Onde? No Jordão, sendo batizado por João. O Espírito Santo desce sobre ele, mesmo porque foi o Espírito Santo que o levou até o Jordão. E levado até o Jordão, batizado, ele desce sobre ele em forma de uma pomba. E agora é caracterizado diante de todos que ele está nele. Quando ele sai do Jordão, olha o que a Bíblia diz: que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando passa 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo deserto, a Bíblia diz que terminados os 40 dias, teve fome. Então vieram os anjos e serviram, e o Espírito Santo o levou à cidade onde começou sua mensagem. E quando ele chega na cidade, ele abre a sua boca em Lucas 4:17 e diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Tudo o que ele fazia, ele fez sobre o poder do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo, aliás, que Lucas, quando escreve em Atos capítulo 10, verso 38, diz
que Deus Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, pelo qual saiu fazendo bem a todos os oprimidos do diabo. Que coisa! Diga para quem está ao seu lado: nada de Jesus foi sem o Espírito Santo. Nada. Tudo que Jesus fez, Ele fez porque o Espírito Santo moveu Ele fazer. O que Jesus estava fazendo com isso agora? Diga para quem está ao seu lado: Jesus estava trazendo de volta o governo do Espírito Santo. É por isso que você olha para Mateus no capítulo 4, verso 17, e você vai ver Jesus pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, né? Ele anuncia: o reino de Deus está chegando, o reino de Deus vai chegar, o reino de Deus está vindo por aí, o reino de Deus é bom. Você vai ver inúmeras mensagens de Jesus no início do seu ministério, pregando exatamente assim. Coloque a mão no nome de quem está ao seu lado, por favor, e diga para essa pessoa a mensagem mais ouvida: o reino de Deus está próximo. Não é maravilhoso? Mas aí eu gosto dessa expressão divina. Se você vê Jesus pregando em Mateus, Marcos e Lucas e João, no início do seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Faça assim, porque é chegado a vós o reino de Deus está vindo. Ele não fez nenhum milagre ainda, Ele não operou nada ainda, Ele não alterou nada, não transformou água em vinho, nada ainda. Primeiro ano de Jesus, Ele só pregou dizendo: o reino está chegando, o reino está chegando, o reino está chegando, o reino está chegando. Chamou os discípulos e: segue-me. Por quê? Porque o reino está chegando. E eles calculavam que um reino físico, material, iria acontecer. Eles imaginavam uma revolução iria acontecer. A gente olha para os textos e imagina que Jesus começou fazendo milagre, não foi? Não foi. De jeito nenhum. Ele começou pregando. Os milagres vieram do segundo ano em diante. Ele já tinha discípulos. As pessoas já o conheciam como pregador, não como o Deus dos milagres. E ele anuncia sempre: o reino está vindo, o reino está vindo, o reino está vindo, o reino está vindo. E ele pregava só debaixo do poder do Espírito Santo: o reino está vindo, está vindo, está vindo. Quando é que vai chegar? Está vindo, aguenta aí, está vindo. Mas certo dia, ele está orando no monte, passa a noite inteira orando. Os discípulos estão lá embaixo e tem uma balbúrdia, porque tem um menino endemoniado. E ele desce do monte, e aquele dia expulso demônios, os milagres já estavam acontecendo, o vinho já tinha sido transformado, já tinha curado o paralítico, já tinha levantado morto, já tinha sarado um leproso. Aí então agora vem e perguntam para Jesus se ele pode fazer isso, e ele fez, ele libertou o menino. E os fariseus se levantaram e começaram a dizer assim: ele expulsa demônios pelo espírito do demônio, por Belzebu. Aí Jesus diz em Mateus 12: se eu expulso pelo espírito de Belzebu, então a casa dele está dividida, e nenhum reino prospera se a casa estiver dividida. Mas aí eu amo essa expressão do verso 28 do Evangelho de Mateus capítulo 12: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque certamente o reino de Deus já chegou a vós. Aleluia. Ele está dizendo assim: até aqui eu estava me ensinando vocês que o reino ia chegar, que o reino ia vir. Mas se eu fiz um sinal do céu, é porque o governador já chegou. E se o governador veio, o reino veio com ele. Uau! Ele inaugura um novo tempo agora. Desse texto em diante, uma nova etapa começa a acontecer. É desse texto em diante que você vê Jesus operando inúmeros milagres, e passa 3 anos e meio com os discípulos, mostrando para eles que não é possível trazer o reino sem o Espírito Santo. E é fantástico, porque antes de partir, olha o que Jesus faz.
No Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, se eu não estou enganado, Jesus chama os seus discípulos, já havia sido ressuscitado, já estava com eles agora. Capítulo 20 e o verso 22 diz assim: dizendo-lhe isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Deixa eu te explicar isso aqui. Gênesis 2:7, Deus faz um boneco. É só um bonecão que se tornou em carne e tal, e alma. Então vem Deus e faz assim: governa. O homem pecou e esse espírito foi retirado. Mas agora vem Jesus sob o poder do Espírito Santo. E Jesus prepara um ambiente. Perceba que o Espírito Santo concebe a Jesus, para que agora Jesus conceda o Espírito Santo às pessoas. À medida que Jesus prepara o caminho, a mesma cena de Gênesis 2:7 acontece aqui agora. Você não vai ver essa expressão em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada, senão aqui. E Jesus chamou os discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Diga para quem está ao seu lado: um novo governo chegou. Até esse dia, os discípulos se governavam. Até esse dia, eles não conseguiam entender o que é que Jesus dizia. O que digo, não digo de mim mesmo, eu digo o que ouvi de meu Pai. O que faço, não faço de mim mesmo, faço o que vi meu Pai fazer. Eles não entendiam por que Jesus dizia: o Filho do Homem nada tem, mas tudo está no Pai. Eles não conseguiam compreender por que Jesus dizia: eu não tenho nem um travesseiro para reclinar na cabeça, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo o que eu preciso no reino do meu Pai. Mas agora, quando o governo entra na vida deles, então a fala dos discípulos passa a ser completamente outra. Você vê Pedro transformado, você vê os discípulos caminhando como Jesus caminhou, você vê ele fazendo os milagres que Jesus fez, você vê Pedro e João na porta do templo, na porta chamada Formosa, e de repente olhando para aquele cara simplesmente que lhe pediu uma mísera moeda, e ele diz: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o cara levantou e andou. Estava Pedro lá na casa de Cornélio em Atos capítulo 10, e ele começa a pregar, ia pregar sobre Jesus, e de repente a Bíblia diz que veio o Espírito Santo sobre todos que estavam lá, e todos foram cheios do Espírito Santo a partir daquele momento. Sabe o que significa isso? Um novo tempo chegou. Por quê? Porque o governo do céu voltou à terra. Por meio de quem? Por meio dos discípulos, por meio da igreja. O único jeito de o reino do céu reinar sobre a terra é por meio de você. Ele preparou esse ambiente, Ele preparou a nós para isso. Então o que nós temos que fazer agora? Trazer esse governo para a nossa vida. Eu queria que você olhasse bem olhadinho para quem está pertinho de você e diga: há um conselho bíblico para nós, para fazer a vida melhorar. Fala com voz bem forte para essa pessoa e diga: traga esse governo sobre a sua própria vida. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Não é uma boa pergunta? Alguém aqui quer saber? Como a gente traz esse governo para a vida? Esse novo governo do Espírito Santo. Eu vou lhe dar 3 coisas básicas. A primeira delas: cutuca quem está pertinho de você e diga: você não precisa buscar longe. Você creu em Jesus? Então o rei está aí dentro. Você vai buscar ele aonde? Em qual igreja? Em qual templo? Pastor, eu tenho que ir a Jerusalém. Lá eu vou encontrar ele. Eu tenho que dar 7 pulos vendado, com cabeça para trás. Aí eu vou encontrar ele. Não. Melhor isso que está dentro do seu lado e diz: a Bíblia diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?
Você crê que Ele está aí dentro? Segunda coisa, se Ele está aí dentro, por que Ele não governa? Por que Ele não governa minhas atitudes? Por que Ele não governa meu temperamento? Por que Ele não governa meu jeito de viver? Não governa minhas escolhas? Não governa minhas decisões? A resposta é simples. Porque Ele só governa onde eu deixo. Ele só vai agir onde eu dou liberdade para agir. Ele é rei, não é imperador. Ele é rei, não é um impostor. Ele vai governar à medida em que eu der a área da minha vida para Ele governar. Então, qual área da sua vida você acha que o Espírito Santo tem que governar mais? Tem gente que o Espírito Santo só governa a língua, quando fala língua estranha. Mas quando não está falando em língua estranha, quem governa é o diabo. Tem gente que precisa que esse governo venha sobre sua vida relacional. Tem gente que precisa do governo do Espírito Santo sobre o seu temperamento. Tem gente que precisa desse governo sobre sua própria vida financeira. Ou você não acha que Ele é capaz de te ajudar nisso? Então, qual é a área da sua vida que você precisa dessa intervenção? Tens coragem de dizer: Senhor, governa meu casamento? Tens coragem de dizer: Espírito Santo, governa a minha vida pessoal agora? Governa meu relacionamento, governa o meu jeito de ser? Perceba que à medida que eu fazer essa oração, eu estou dizendo a Ele: eu estou disposto a deixar o Senhor bagunçar as coisas aqui dentro. Porque a maioria de nós quer que Deus age, mas que age do nosso jeito. Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado. Eu já estou orando. Chacoalha o ombro aí da pessoa e diga: Ele faz, mas só se for do jeito dele. Ah, do seu jeito não quero não, Senhor. Só se for do meu jeito. Então Ele não vai fazer. É por isso que a maioria das pessoas passam anos dentro da igreja e não amadurecem, não crescem, não desenvolvem, não alcançam nada de Deus, porque não permite que Ele trabalhe nas áreas mais ativas da sua vida. Ele só vai governar aonde eu der liberdade para fazê-lo. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode conhecer o espírito do homem, senão o homem, o espírito que habita no próprio homem, ou seja, seu próprio espírito. Assim como ninguém pode conhecer a Deus senão o Espírito de Deus. E por que Ele colocou o Espírito em nós? Porque é o único meio de trazer as coisas do céu à terra, é fazendo com que o Espírito que conhece a Deus e conhece a nós, possa linkar as coisas outra vez. E a cultura do céu reinar sobre a minha cultura terrena. Entende? É nessa prática das minhas atitudes que Ele tem que governar. É no que eu sou do dia a dia que Ele tem que governar. O terceiro ponto é quando eu busco para receber e viver o seu poder no batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ver isso mais para frente. Com toda certeza. O poder do reino em nós. Mas como pode eu querer o poder do reino sem querer que Ele governe primeiro a minha vida pessoal? É por isso que tem muita gente que busca o poder, mas só escandaliza com a vida pessoal. Você já viu muita gente por aí falando em língua estranha, mas que ao mesmo tempo a língua é estranha mesmo. Certamente você já viu muita gente por aí que na igreja é um santo de primeira, mas na rua. Você já deve ter visto muito marido por aí que na igreja é um homem de Deus, mas em casa é o capiroto de eterno. Não é? Muita irmã que aqui, nossa, uma bênção. Mas junto com as vizinhas, ou com as parentes, ou com os parentes, nem o diabo fica perto.
Tem gente que é tão mentiroso, aqui na igreja é só verdade, mas a vida é tão mentirosa, que o diabo olha para ele e diz: cara, você está ganhando de mim. Por essa eu não esperava. Me surpreendeu. Enfim, entende? Que área da vida eu preciso desse governo? Só eu sei. Só você sabe. Só você sabe olhar dentro do seu próprio corpo, do seu espelho e dizer: Senhor, essa área aqui, ó, se tu não agir, eu vou continuar errando. Eu vou continuar pecando, eu vou continuar caindo, eu vou continuar murmurando, eu vou continuar cometendo os mesmos erros. Traga esse governo, irmão. Ele já veio. Deixa ele reinar. Não adianta nada encher-se aqui, falar em língua estranha, mas chegar em casa e bater na mulher. Não, se bater, nós vamos bater também, irmão. Enfim. Não adianta nada ter uma vida de hipocrisia cristã, não adianta nada. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos ser tratados nisso. Precisamos. Se eu e você quisermos trazer o reino para a terra, é hora de vivê-lo na prática do dia a dia. Na prática do dia a dia. Você topa esse desafio? De pedir ao Espírito Santo governar uma área da sua vida que você perdeu o controle? Você se lembra que eu disse que todas as vezes que o Espírito Santo pairou sobre alguém, foi para consertar, para restabelecer a ordem, para transformar. E é isso que Ele tem que fazer conosco aqui. Restabelecer a ordem. Queria que você ficasse em pé. Que área da vida a gente precisa de socorro? O pastor Sóstenes tem uma canção, eu só me lembro dessa frase. Ele canta assim: vem Espírito, sobre minha vida, sobre o meu ser, e governa o meu ser por completo. As respostas que eu dou às pessoas seria a resposta governada pelo Espírito? A forma como tratamos uns aos outros é a forma governada pelo Espírito? Eu quero orar com você sobre esse prisma essa noite. Ninguém aqui vai te acusar. Ninguém está aqui para te acusar. Nós estamos aqui para ser apontados pelo próprio Espírito Santo dentro de nós, não é? Eu vou te pedir agora, no nome de Jesus, se você pudesse pegar alguma coisa ruim de dentro de você, sabe, escolher entre os valores que você tem aí dentro, você separar e dizer: não, isso aqui é ruim, e colocar numa balança, em um lado separado da balança. Qual você acha que pesaria mais? As muitas coisas boas ou as poucas coisas ruins, mas que são consequentes na sua vida? As muitas coisas boas podem até ser bastante no conteúdo, mas quando você pega uma coisinha ruim que não é tratada na sua própria vida e não tem o governo do Espírito Santo sobre ela, e você coloca no outro lado da balança, por ela ser contínua, ela pesa mais. Entende isso? Então, que tal a gente cuidar disso hoje? Qual área da sua vida você quer chamar o governo de Deus? Eu quero orar com vocês. Se você puder inclinar sua cabecinha. Nós não podemos ir além sem o Espírito Santo. Nós não podemos romper coisa alguma sem o Espírito Santo. Talvez você já vem num ciclo contínuo de quedas e fracassos na mesma área. Quando você pensa que não, você errou de novo.
Aí você diz: puxa, eu errei outra vez, não queria assim. Muda-me, Senhor. Seja específico esta noite. Peça ao Espírito Santo como governo da sua vida. Há uma canção que diz: reina sobre mim. Que Ele possa reinar sobre nós aqui esta noite de verdade, na prática, no dia a dia, na tua atitude diária. Vamos orar juntos? Fale com Ele essa liberdade de expor a Ele qual é o lado baixo da sua vida. Se você tem coragem de pedir a intervenção desse governo celestial, peça agora. Paizinho querido, eu estou orando com a tua igreja mais uma vez. Estou tentando, Senhor, conversar com a igreja ao invés de conduzi-los em uma pregação bastante expositiva. Porque o meu intento, Senhor, é fazer com que cada um de nós aqui, que possamos compreender de maneira absoluta a necessidade que temos de clamar e de pedir ao teu governo, o teu Espírito, Senhor, para vir em áreas específicas da nossa vida. Porque eu bem sei que todos os que estão aqui dentro são pessoas compradas no sangue de Jesus, já foram saradas por ti, Senhor, já foram lavadas no seu sangue, já têm os seus nomes escritos no livro da vida. Essas pessoas que estão aqui, Paizinho, teu Espírito já achou lugar no coração delas, mas talvez ainda, Senhor, não conseguiu achar espaço para governar como um todo. E o que quero, Senhor, é pedir-lhe: não fique apenas na sala dos meus aposentos pessoais, mas que o Senhor possa estar no meu quarto, possa estar nos meus aposentos íntimos, que o Senhor possa ir nos lugares mais profundos dessa casa que sou eu, que o Senhor possa se esconder aqui dentro e vasculhar os meandros e os cantos escondidos. Eu quero te dar essa liberdade, Espírito Santo, de me mostrar o que está errado dentro de mim, o que precisa ser consertado. Ah, Senhor, eu quero te pedir: esquadrinha os nossos rins, esquadrinha, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, e aponta sobre nós as coisas ruins que pesam na balança e que servem de contrapeso para as coisas boas. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, os pecados recorrentes que a gente não quer mais acontecer, mas eles acontecem, pequenas mentiras, coisas que falamos, coisas que cobiçamos, nossos sentimentos de ira, de inveja, de pecaminosidades. Ah, Senhor, as coisas que desejamos, mas que não é permitido e que mesmo assim acalentamos em nossos corações. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, governa essas áreas de nossa vida, governa a área da vida financeira de muita gente que vive escravizada por esse problema, governa as áreas mais específicas, mais agudas, mais escondidas dentro de cada um de nós aqui, que o nosso melhor possa brotar, Senhor, sem que tenhamos que viver à sombra daquilo que é pior, porque acredito plenamente, Senhor, que Tu é capaz de governar sobre o caos. E se tem algum caos dentro da nossa vida, seja em qual área for, seja na área relacional, seja financeira, seja física, seja social, Senhor, em nome de Jesus, reina sobre nós. Eu quero te pedir, Paizinho, não estou tentando edificar uma igreja em que possa simplesmente se tornar um povo que fala sobre um assunto específico, mas eu quero te pedir, Senhor, que sejamos uma igreja cujo evangelho é visto nas pegadas, no dia a dia, não na nossa pregação, mas na nossa vida diária. Que o teu evangelho, Senhor, seja visto pelas pessoas em nós, quando não temos uma palavra para dar, mas que as nossas atitudes falem mais alto do que as nossas palavras, que os nossos gestos, Senhor, seja a verdade dentro de nós, exercida pelo teu Espírito, que deve governar todo o meu ser. Eu quero te pedir, sei que tem mais gente orando comigo agora nesse contexto, Senhor. Não quero governar apenas sobre o prisma pentecostal,
pentecostal, mas eu quero que tu governes sobre todo aspecto da minha vida, Senhor, da vida pessoal. Eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser um melhor irmão, eu quero ser um melhor filho, eu quero ser o melhor cidadão desta cidade, eu quero ser, Senhor, o melhor cristão, eu quero ser o melhor, não por o fato de ser o melhor, mas o fato de te agradar, de te glorificar e te deixar reinar sobre a minha vida. Perdoa o que até agora nós fizemos de errado, mas planta dentro de nós o teu governo e entra nas áreas proibidas. Te damos liberdade para isso, Senhor, te damos liberdade para ir mais fundo e mais longe e nos quebrantar o quanto queres. Nos transforma, mesmo que isso nos custe lágrimas, nos confronte, mesmo que isso nos deixe irado, e aquilo que me ira, e aquilo que eu preciso ser transformado, então me transforma, Senhor, me leva mais perto de Ti, me aproxima de Ti, assim como aproxima-te da igreja. Eu lhe peço isso agora, meu Rei amado, governa a minha vida, governa a nossa vida, Senhor, faz isso de dentro para fora, eu te imploro, Senhor, já não quero, em nome de Jesus eu te imploro, porque tudo que há dentro necessita ser mudado. Confessa essa canção, Senhor, confessa para terminarmos, confessa. Porque tudo que há dentro do meu coração cante. Necessita mais de Vamos terminar cantando essa canção. Renova-me, renova, Senhor, Jesus. Renova-nos, Senhor. Já não quero. Estamos cansados de ser a mesma pessoa, Senhor. Queremos que o povo veja Jesus em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Põe em mim teu coração. Cante, cante bem alto, cante. Porque tudo que há dentro tudo, Senhor, de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração tudo necessita mais de Ti. Aleluia. Se você puder dar um abraço bem apertado em alguém, se comprometa com essa pessoa e diga: vou deixar o Espírito governar, vou deixar Ele governar melhor a minha vida. Você vai ver, você vai ver. Que Deus te abençoe, que Deus te frutifique, te transforme, te abençoe. Vai em paz, vai na fé, em nome de Jesus.